Saudações a todos, vamos retomar o nosso curso regular de Física Fundamental 2, curso esse destinado e dedicado a estudar os tópicos conceituais e a estrutura matemática do grande assunto, do grande capítulo da física clássica, denominado termodinâmica. Então, nós estamos estudando ao longo desse curso a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico ou a termodinâmica em equilíbrio térmico. Muito bem, este curso regular de Física Fundamental 2 é promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus de Santarém, ministrado por mim, professor Damião Pedro Meira Filho, e este curso está sendo gravado e será devidamente transferido para a plataforma do YouTube, mais especificamente no canal intitulado Professor Damião Meira IFPA, campus de Santarém. Muito bem, então, durante a aula imediatamente anterior a essa, nós estávamos falando, passando as páginas, nós estávamos tratando sobre dilatação de sólidos. Então, durante a última aula, a aula imediatamente anterior, nós estávamos tratando sobre dilatação de sólidos e, então, consideramos a dilatação primeiramente em uma dimensão, em seguida analisamos a dilatação em duas dimensões e, por último, analisamos a dilatação em três dimensões. Dilatação de estruturas em estado sólido, no estado sólido. Muito bem, passando para a página associada, então nós estávamos aqui revisando rapidamente, nós analisamos a dilatação térmica para o caso unidimensional, o caso em uma dimensão, e apresentamos os resultados obtidos laboratorialmente, os resultados experimentais, aqui destacando o alfa como coeficiente de dilatação linear do material em estado sólido. E então nós encontramos a expressão x igual a x subíndice zero, ou seja, comprimento da estrutura do corpo extenso, da estrutura com uma geometria aproximada de uma barra. Então, x igual a comprimento inicial, abre chaves, 1 mais coeficiente de dilatação linear do material, abre parênteses, temperatura final menos temperatura inicial, fecha parênteses, fecha chaves. Então, o x0, x subíndice 0 está associado à temperatura inicial T subíndice 0, e similarmente o x está associado à temperatura T. Muito bem, então nós analisamos o caso em uma dimensão, analisamos o caso em duas dimensões, encontramos uma relação para a área igual à área inicial, igual a 1 mais alfa, variação de temperatura, todo esse termo elevado a expoente 2. O caso em três dimensões gera, então, uma relação entre os volumes, tal que o volume final é igual ao volume inicial, 1 mais alfa, variação de temperatura, todo esse termo elevado a expoente 3. E nós analisamos, verificamos que a variação de temperatura não pode ser qualquer variação de temperatura, pelo contrário, apenas as variações de temperatura tais que a temperatura mais alta não exceda a temperatura correspondente à transição de estado do sólido para o líquido, ou seja, o coeficiente de dilatação linear do material no estado sólido é válido apenas para um regime, para um determinado intervalo, para um determinado range de temperatura, tal que não esteja ali nas proximidades, as temperaturas então admitidas pelo sólido, pelo material, não estejam nas proximidades da temperatura de transição do estado sólido para o estado líquido. De modo que estas expressões estudadas durante a última aula são expressões com um determinado intervalo de validade, e esse intervalo de validade está associado ao intervalo de temperatura, de modo que não haverá validade desta expressão para qualquer que seja a temperatura. Muito bem.
Então, nesse contexto de analisar, não é, o intervalo de temperatura e concomitantemente analisar o coeficiente de dilatação linear do material alfa, coeficiente esse que é medido em laboratório, é medido por meio de processos experimentais, empíricos, fenomenológicos, e esse alfa dependerá do tipo de material, do tipo de liga, do tipo de material, do conjunto de materiais que compõem o determinado material do objeto, da estrutura extensa. Então, isso depende aí de uma ciência de materiais, de uma física de materiais, de uma física de estado sólido, de uma física molecular, de uma física de cristais, certo? De uma engenharia de materiais. Muito bem. Então, agora, uma vez que alfa multiplicado pela variação de temperatura deve, não é, obedecer a um determinado intervalo, ou seja, um determinado intervalo de validade das temperaturas, então nós precisamos, nesse caso em particular, fazer uma análise, não é? Utilizar um método matemático denominado série infinita de Taylor, fazer uso dessa ferramenta, desse formalismo matemático aqui expresso pela série infinita de Taylor, para nós analisarmos com melhor grau de acurácia e precisão as expressões apresentadas exatamente ao final da última aula. Então, a série infinita de Taylor, não é? A série infinita de Taylor, qual o objetivo da série infinita de Taylor? É fazer a expansão de uma determinada função. Em outras palavras, escrever uma determinada função em termos de um número infinito de outras funções. Funções estas que são efetivamente as derivadas da primeira função em relação à variável x. Então, a série infinita de Taylor ela é definida como f de x, ou seja, se supusermos aqui inicialmente uma função f de x, e essa função f de x, então, sendo reexpressa em termos de uma série infinita de Taylor, como que essa definição é apresentada? É apresentada da seguinte forma. F de x é escrito como igual a o somatório, o operador de soma em espaço discreto no subíndice n, variando de 0 até infinito. Esse somatório é aplicado a x menos x subíndice 0, entre parênteses elevado a expoente n, dividido por n fatorial, multiplicado pela derivada de ordem n da função f de x em relação à variável x. E após a aplicação da derivada de ordem n, exatamente após a aplicação da derivada de ordem n, nós devemos então aplicar o ponto x igual a x subíndice 0. De modo que essa função f de x ela é expressa em termos de uma série infinita e essa expansão da função f de x é realizada em torno de um ponto em particular. Esse ponto em particular é denominado x subíndice 0. Ponto esse em torno do qual a função f de x é expressa em termos de uma expansão de infinitos termos. Então, muito bem, que termos são esses? São os termos x menos x subíndice 0 elevado a expoente n dividido por n fatorial e a derivada de ordem n da função f de x em relação à variável x. Mais uma vez, repetindo, após a aplicação da derivada é que nós estaremos em condições e será apropriado, então, fazer a substituição de x igual a x subíndice 0, onde x subíndice 0, repito, é exatamente o ponto em torno do qual a função f de x é expandida em infinitos termos. Então, para efeito de recordar, né, os temas associados à análise real, análise no espaço dos reais, né, e a teoria de séries, então, recordando sobre a teoria de séries estudada em importantes capítulos da matemática, uma série ela é composta por um conjunto de termos. Quando a série é do tipo finita, então, como o próprio nome sugere, esta série é composta por um número finito de termos.
Muito bem. Ao passo que, quando a série é do tipo infinita, o nome sugere, evidentemente, que a série é composta por um número infinito de termos. E com relação às séries infinitas, nós temos a série infinita convergente, ou seja, aquela série infinita cuja soma dos termos que compõem a série gera como resultado um resultado finito que tende para um valor finito. Então, essa série infinita é denominada série infinita convergente, quando a soma dos elementos, dos termos que compõem a série, essa soma tende, ou seja, ela converge para um valor finito. Muito bem. O outro caso é o caso da série infinita do tipo divergente. Quando que a série infinita é do tipo divergente? Quando nós somamos todos. Após a soma de todos os termos, certo? Após a soma de todos os termos que compõem a série infinita, o resultado da soma tende para um valor infinito, seja ele mais infinito ou menos infinito. Em outras palavras, o somatório dos termos relacionados a uma série infinita, esse somatório desses infinitos termos diverge para o menos infinito ou mesmo diverge para o mais infinito. Isso caracteriza uma série infinita do tipo divergente. Então, agora nós vamos para efeito de simplicidade matemática, para efeito didático, né? Para efeito de simplificação algébrica, nós vamos considerar o x subíndice zero, exatamente o ponto em torno do qual a função f de x sofre ou é escrita em termos de uma expansão. Esse x subíndice zero nós admitiremos, para efeito de simplificação algébrica, como x subíndice zero igual a zero, certo? Como ponto zero no espaço da reta dos reais, a reta e o eixo x, o eixo associado à reta real. Muito bem. Então, a série infinita de Taylor pode ser, a função f de x, pode ser reexpressa como somatório no subíndice n variando de 0 até infinito de x elevado a n dividido por n fatorial, derivada de ordem n de f de x em relação a x, aplicado quando x é igual a x subíndice 0 igual a 0. Recordando e relembrando de que o x igual a x subíndice 0 igual a 0 deve ser aplicado exatamente tão logo após a aplicação da derivada de ordem n. Ressaltando que o n na estrutura da derivada, o n não significa expoente nesse caso em particular, quando está acoplado à derivada. Esse n significa, evidentemente aqui, de acordo com o cálculo diferencial e integral, esse n significa o número de vezes que o operador de derivada em relação a x é aplicado sobre a função f de x. Diferentemente aqui do termo que está multiplicando x elevado a n, pois agora n sim é o expoente de x. Muito bem. Então, se nós abrirmos o somatório, nós temos o f de x igual a x elevado a 0, dividido por 0 fatorial, derivada de ordem 0 da função f de x em relação a x. E após a aplicação dessa tal derivada, sim, caberá então fazer x igual a 0. X igual a 0 é o ponto em torno do qual a função f de x é expandida em infinitos termos. O segundo termo, para n igual a 1, nós temos 1 fatorial, x elevado a 1, derivada de ordem 1 de f de x em relação a x, e mais uma vez o x igual a 0 é aplicado exatamente após a aplicação da derivada. Então, para n igual a 2, nós temos x elevado a 2 dividido por 2 fatorial, multiplicado pela derivada de ordem 2 de f de x em relação a x, quando x é igual a 0. Então, para n igual a 3, 3 fatorial, x elevado a 3, derivada de ordem 3, não é? Ou seja, a derivada sendo aplicada 3 vezes sobre a função f de x, e, mais uma vez, após a aplicação de todas as 3 derivadas, nós poderemos, sim, fazer x igual a 0. Mas, para n igual a 4, nós temos x elevado a 4 dividido por 4 fatorial, derivada de ordem 4 sobre a função f de x. Mais uma vez, x igual a 0 será aplicado exatamente
após a aplicação das 4 derivadas. Então, mais x elevado a 5 dividido por 5 fatorial, derivada de ordem 5 sobre f de x, e em seguida x igual a 0. Mais infinitos termos, uma vez que o somatório da série infinita de Taylor, como o próprio nome sugere, esse somatório varia de 0 até infinito. Então, continuando, de acordo com o cálculo, conforme o cálculo diferencial integral, a derivada de ordem 0 de uma função f de x equivale à própria função f de x. X elevado a 0 é igual a 1 e 0 fatorial é igual a 1. De modo que nós temos para o primeiro termo a função f de x, quando x é igual a 0, isso é equivalente a escrever f de x igual a 0 ou f de 0. Mais o segundo termo, nós temos x elevado a 1 dividido por 1 fatorial, x elevado a 1 é exatamente igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1. A derivada de ordem 1 é exatamente a derivada propriamente dita, por assim dizer. Então, nós temos a indicação aqui de que a derivada é aplicada uma única vez sobre a função f de x. E nós temos, então, derivada de f de x em relação a x e, em seguida, aplicar o x igual a 0. Mais x elevado a 2 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é exatamente igual a 2 multiplicado por 1, e isso é igual a 2. Então, nós temos x elevado a 2 dividido por 2, multiplicado pela derivada de ordem 2 da função f de x em relação a x. Indicando aqui, mais uma vez, de que o operador de derivada é aplicado 2 vezes sobre a função f de x e, em seguida, aplica-se x igual a 0. Mais x elevado a 3 dividido por 3 fatorial. E nós sabemos que 3 fatorial é igual a 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1. E esse resultado é igual a 6. Então, nós temos derivada de ordem 3 da função f de x em relação a x para x igual a 0. Mais x elevado a 4 dividido por 4 fatorial. 4 fatorial é exatamente 4 multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. O resultado de 4 fatorial é numericamente igual a 24. Multiplicado, evidentemente, pela derivada de quarta ordem de f de x em relação a x para x igual a 0, mais infinitos termos. Muito bem, então agora nós vamos considerar a função f de x igual a 1 mais x elevado ao expoente k. F de x igual a 1 mais x elevado ao expoente k. Vamos admitir que x subíndice 0 seja igual a 0, indicando óbvia e evidentemente que nós pretendemos fazer a expansão em infinitos termos da função f de x em torno do ponto x subíndice 0 igual a 0. E agora, mais especificamente, nós vamos considerar que x é maior do que 0 e menor do que 1. E cabe agora uma análise, uma breve e resumida análise sobre um número do tipo x maior do que 0 e menor do que 1. Nós sabemos que se nós elevarmos o x elevado a 1, nós temos x. Se nós elevarmos o x a 2, nós temos x ao quadrado, x elevado a 2. E x elevado a 2 é menor do que x, uma vez que x é maior do que 0 e menor do que 1. Então, x elevado a 2 é menor do que x. Por consequência, pelo fato de que x é maior do que 0 e menor do que 1, então x elevado a 3 é menor do que x elevado a 2. Que, por conseguinte, x elevado a 2 é menor do que x elevado a 1, de modo que x elevado a 3 é menor do que x elevado a 1 e é menor do que x elevado a 2. Então, nós estamos observando, é notório e evidente que à medida que o expoente vai aumentando sobre uma variável x que é maior do que 0 e menor do que 1, a tendência é que o resultado seja exatamente menor do que o resultado imediatamente anterior. E isso implica que os termos subsequentes, os termos que virão, nas ordens seguintes, na sequência de ordem do expoente, de aumento do valor do expoente, a tendência é de que o termo inicie um processo de decrescimento, então o valor vai decrescendo, né? Então nós temos aí
um decaimento do resultado, de modo que esse resultado vai se aproximando cada vez mais de zero. E isso é válido para x maior do que zero e menor do que 1. Então, repetindo, x elevado a 2 é menor do que x elevado a 1, x elevado a 3 é menor do que x elevado a 2, x elevado a 4 é menor do que x elevado a 3, x elevado a 5 é menor do que x elevado a 4, x elevado a 6 é menor do que x elevado a 5. Então, à medida que o expoente vai aumentando, x elevado a 7, x elevado a 8, x elevado a 9, x elevado a 10, x elevado a 500, por exemplo, x elevado a 1 trilhão, à medida que esse expoente vai aumentando, o resultado desse valor tende a zero. Então, esse comportamento, em geral, garante, do ponto de vista algébrico e do ponto de vista aritmético, garante que a função que está sendo expressa em termos de infinitos termos em uma série infinita, no caso, na série, fazendo uso da série infinita de Taylor, nós então temos clareza que essa função, que a soma, por assim dizer, a soma dos termos da série convergirá para um valor finito, convergirá e tenderá para um valor finito. Então, isso garante aproximadamente, não é? Em boa aproximação, isso garante o status de série infinita do tipo convergente. E qual é, assim, por qual motivo nós temos um enorme, por qual motivo existe um enorme interesse em séries infinitas do tipo convergentes? Pelo fato de que as análises laboratoriais, as análises de caráter experimental, empírico, fenomenológico, as análises realizadas em laboratório, análises laboratoriais são realizadas em todas as engenharias, na arquitetura, em todas as áreas associadas às ciências da saúde, às ciências biológicas, a química, a física. Então, à medida que surge a necessidade de elaboração de projeto, surge a necessidade de fazer, então, a análise e a manipulação dos fenômenos naturais, a manipulação da natureza, a manipulação dos elementos da natureza, dos elementos aqui encontrados no nosso universo observável. Então, sempre que nós precisamos tratar de observáveis físicos, de grandezas úteis para a análise de um projeto de engenharia ou a análise na área de uma pesquisa de um determinado trabalho realizado na área das ciências biológicas, na área da ciência da saúde, entre outras, nós precisamos, então, fazer o possível para evitar séries infinitas cuja soma divirja para o infinito. Pelo fato de que observáveis físicos que divergem para o infinito geram toda uma dificuldade no que concerne a interpretação dos resultados, a interpretação, então, dos trâmites que envolvem ali o projeto, uma dificuldade no âmbito da interpretação, gera uma enorme dificuldade no âmbito da manipulação, no âmbito do sequenciamento das fases, dos trâmites associados a um determinado estudo que envolva um determinado observável físico, uma determinada grandeza aqui estudada no âmbito do nosso universo observável. Então, certamente será muito difícil para a engenharia, para a arquitetura, para a química, para a biologia, para as áreas da saúde, associadas à saúde, ou para qualquer outra área, receber como resultado final o resultado parcial de uma análise, de qualquer que seja a análise, receber um resultado que divirja para o infinito. Então, para evitar essas dificuldades com relação a procedimentos, com relação a procedimentos, com relação à interpretação
com relação à melhor compreensão e entendimento, com relação à manipulação e tudo mais. Então, para efeito de evitar maiores problemas, nós precisamos sempre procurar séries infinitas que sejam exatamente do tipo convergentes. Em outras palavras, as séries que convergem, cuja soma dos termos, né, de seus infinitos termos, converge exata e precisamente para um valor finito, finito. Muito bem. Então agora nós temos uma relativa segurança, sabendo que x é maior do que 0 e menor do que 1, nós temos uma relativa segurança de que a expansão em série infinita de Taylor dessa função f de x em torno do ponto x subíndice 0 igual a 0 gerará um resultado, não é, de função que convergirá para uma estrutura finita da função. Então, ou em outras palavras, para um valor finito. Então, f de x igual a 0, ou seja, f de 0, é exatamente substituir x igual a 0 na função 1 mais x elevado a k. Então, se nós substituirmos x igual a 0, nós temos 1 mais 0, que é igual a 1, uma vez que 0 é o elemento neutro da operação de adição no espaço dos reais. E 1 elevado a expoente k, nós sabemos que é igual a 1. O número 1 elevado a expoente k, qualquer que seja o expoente k, esse resultado é igual a 1. O próximo termo é exatamente a derivada da função f de x em relação a x. E nós sabemos, com base no cálculo diferencial, nós sabemos que a derivada de uma função constante é igual a 0. Nós sabemos que a derivada de um número, qualquer que seja o número pertencente aos reais ou mesmo pertencente aos complexos, a derivada de um número é igual a 0, pois a derivada de uma função constante é igual a 0. Aqui, nesse momento do nosso curso de termodinâmica, nós não vamos se dedicar aqui, parar o curso para analisar regras e demonstrações relacionadas ao cálculo diferencial. De todo modo, aproveito a oportunidade para dizer que o IFPA Campus de Santarém, nas redes sociais e também na plataforma do YouTube, disponibiliza canais. E aqui, em especial, o canal intitulado Professor Damião Meira IFPA de Santarém, IFPA Campus de Santarém, apresenta, disponibiliza e exibe cursos e minicursos sobre matemática, sobre tópicos de matemática, tópicos de estatística, tópicos de física, e futuramente, oportunamente, nós estaremos recebendo colaboração de outros professores, de outros servidores, de outros colaboradores, pesquisadores, parceiros, não é, do IFPA Campus de Santarém. Nós receberemos outras contribuições essas que certamente estarão disponíveis e estarão ali exibidas nessa tal plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira IFPA Campus de Santarém. Então, em breve nós estaremos ministrando um curso de cálculo diferencial e integral. Atualmente, concomitantemente a este curso de termodinâmica, nós estamos apresentando um minicurso intitulado Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de 3 dimensões, mas certamente em breve nós estaremos ministrando um curso ou um minicurso sobre análise real, cálculo diferencial e cálculo integral, onde essas regras estarão ali sendo apresentadas detalhada e escrutiniosamente, minuciosamente e de forma bastante didática, certamente. Então, aqui vale ressaltar que a derivada de uma função constante é igual a 0. Vale ressaltar que a derivada da multiplicação de duas funções, ou seja, a derivada em relação a x, da função f1 de x multiplicado pela função f2 de x é igual a derivada da função f1 conserva a função f2 multiplicando, né? Multiplica pela função f2, mais conserva a função f1 e multiplica pela derivada da função f2 em relação a x. Isso, então, permite escrever a derivada em relação à variável x de uma constante numérica multiplicado por uma função f de x. Então, se nós aplicarmos a propriedade
citada a propriedade sobre a derivada em relação a x da multiplicação de duas funções f1 e f2, se nós aplicarmos cuidadosamente sobre a derivada da constante multiplicada por uma função f de x, então nós podemos retirar a constante sem qualquer perda de generalidade ou mesmo sem qualquer receio de equívoco algébrico, nós podemos retirar a constante e aplicar a derivada sobre f de x. Por qual motivo? Pelo motivo de que se nós aplicarmos primeiro a derivada sobre a função constante e conservarmos a função f de x, mais multiplicarmos mais a função constante multiplicada pela derivada de f de x, tal como sugere a regra citada há um minuto atrás, então nós temos a derivada da constante k, por exemplo, a derivada de uma constante em relação a x é igual a zero, multiplica pela função f de x, gera um termo igual a zero, e nós temos como resultado final a constante multiplicada pela derivada da função em relação a x. Muito bem, muito bem. Então, nesse caso, nós podemos aplicar, e antes de iniciar essa derivada, nós precisamos recordar de outra propriedade a saber. A propriedade de que a derivada de x elevado a expoente n, a derivada de x elevado a expoente n em relação a x é exatamente n, a constante do expoente, multiplicada por x elevado a n menos 1. Então, mais uma vez, a derivada em relação a x da função x elevado a expoente n, onde n é um número, será n multiplicado por x elevado a n menos 1, subtrai o número 1 do número n. Então, agora nós temos a derivada de 1 mais x elevado a k, derivada em relação a x. Então, o termo do expoente passa multiplicando, nós temos k. E então, o 1 mais x é elevado a k menos 1, pois do k nós precisamos fazer um menos 1 ao lado do k para, então, obedecer a regra de derivação. Então, nós temos k, abre parênteses, 1 mais x, fecha parênteses, k menos 1, multiplicado pela derivada da função que está dentro do parênteses, ou seja, a função 1 mais x, uma vez que nós temos, então, a propriedade da derivada de função composta. Então, se nós considerarmos uma função composta do tipo função g que depende de uma função f de x, ou seja, g apresentando uma dependência funcional em termos de uma outra função f de x, então a derivada de g em relação a x isso pode ser demonstrado e evidentemente será, eu garanto, aqui modestamente garanto que será devida e didaticamente demonstrada em nosso curso de cálculo diferencial integral. Muito bem, então nós temos a derivada de g de f de x em relação a x é exatamente a derivada de g em relação a f multiplicado pela derivada de f em relação a x. Muito bem, então nós temos a derivada de 1 mais x, uma vez que nós temos uma função composta. Então nós temos a derivada do número 1 é igual a zero, pois trata-se de uma constante. A derivada de x em relação a x, sabendo que o x é igual a x elevado a 1, o número 1 passa multiplicando e o 1 que está no expoente recebe a subtração de menos 1, então 1 menos 1 é zero, então x elevado a zero é igual a 1. De modo que a derivada de 1 é igual a zero e a derivada de x, evidentemente, é igual ao número 1. Então, a derivada de 1 mais x elevado a k é o k multiplicado por 1 mais x elevado ao expoente k menos 1. E por qual motivo? Repito, pelo fato de que a derivada em relação a x de 1 mais x é igual ao número 1. E o 1 é elemento neutro da multiplicação, da operação de multiplicação no espaço dos reais. Então, agora vamos calcular a derivada de ordem 2, da função f de x. Então, a derivada de ordem 2 da função f de x é equivalente a calcular aplicar duas vezes a derivada sobre a função f de x. Então, nós podemos fazer derivada da derivada de f de x. A questão é que a derivada de f de x, evidentemente, está aqui expressa no nosso arquivo em PDF. Disponibilizado aqui, exibido sobre a tela do laptop. Então, a derivada de f de x em relação a x é k, abre parênteses, 1 mais x elevado a k menos 1.
E a segunda derivada é a derivada da primeira derivada. Então, nós temos a constante pode ser retirada sem qualquer perda de generalidade, né, da derivada. Então, nós podemos retirar a constante k, a constante numérica k, e derivar 1 mais x elevado a k menos 1. O k menos 1 é o expoente, conforme a regra do cálculo diferencial, passa multiplicando. Então, nós temos k multiplicado por k menos 1, e o k menos 1 recebe a subtração de menos 1, indicando aí k menos 2. Então, nós temos ainda multiplicando a derivada da função interna. Então, a derivada em relação a x de 1 mais x. Nós já sabemos que a derivada do número 1 em relação a x é igual a 0 e a derivada de x em relação a x é igual a 1. De modo que nós podemos escrever a segunda derivada da função f de x em relação a x como k multiplicado por k menos 1, 1 mais x elevado a k menos 2. Prosseguindo, nós temos a derivada de ordem 3, indicando aqui ser a derivada da segunda derivada, a derivada aplicada sobre a segunda derivada de f de x. E sabemos que a segunda derivada de f de x já está calculada e aqui expressa. Portanto, vamos agora aplicar a derivada sobre o resultado da segunda derivada. Então, nós retiramos o k multiplicado por k menos 1, é retirado, e aplicamos a derivada sobre 1 mais x elevado a k menos 2. Então, nós temos k menos 2 como expoente multiplicando como coeficiente, e o 1 mais x elevado a k menos 2 recebe um menos 1 para subtrair no expoente, então nós temos k menos 3. Não esquecendo de multiplicar a função interna, de derivar a função interna, então nós temos derivada em relação a x de 1 mais x. Já sabemos que a derivada do número 1 é igual a 0 e a derivada de x em relação a x é igual ao número 1. Como resultado, a terceira derivada da função f de x é k multiplicado por k menos 1, multiplicado por k menos 2, multiplicado por 1 mais x elevado a k menos 3. Continuando, a derivada de ordem 4 indica, então, em outras palavras, a derivada aplicada à terceira derivada de f de x. Então, retirando todas as constantes da aplicação de derivada, nós temos k multiplicado por k menos 1 multiplicado por k menos 2. A derivada é aplicada sobre 1 mais x elevado a k menos 3. E k menos 3 é expoente, passa multiplicando como coeficiente. E do k menos 3 nós ainda precisamos aplicar um menos 1. E portanto, gera k menos 4. Evidentemente, multiplicando pela derivada da função interna 1 mais x. Então, mais uma vez, derivada do número 1 em relação a x é igual a 0 e derivada de x em relação a x é igual a 1. Como resultado, nós temos k multiplicado por k menos 1, k menos 2, k menos 3 multiplicado por 1 mais x elevado a k menos 4. Muito bem, nós sabemos sobre o fato de que existem infinitos termos nesta série infinita de Taylor. Então, vamos agora substituir até o termo de quarta ordem na variável x. E, então, f de x pode ser escrito como número 1, uma vez que nós calculamos f de 0 é igual a 1 elevado a k, isso é igual a 1, rigorosamente igual a 1. Então, f de x é igual a 1, mais multiplicado por x, multiplicado pela derivada de f de x em relação a x. E então a derivada é k multiplicado por 1 mais x elevado a expoente k menos 1, e em seguida aplica-se o x igual a 0. Mais, terceiro termo, x elevado a 2 dividido por 2, multiplicado por k menos 1, multiplicado por 1 mais x elevado a expoente k menos 2, e em seguida aplica-se x igual a 0. Mais x elevado a 3 dividido por 6, k multiplicado por k menos 1, multiplicado por k menos 2, multiplicado por 1 mais x elevado a expoente k menos 3, quando x é igual a 0. Mais x elevado a 4 dividido por 24 é igual a k multiplicado por k menos 1, multiplicado por k menos 2, multiplicado por k menos 3, multiplica-se por 1 mais x elevado a k menos 4, e em seguida aplica-se x igual a 0, mais infinitos termos. Então, continuando, se nós aplicarmos, observe, aplicando x igual a 0 dentro do parênteses, nós temos 1 mais x, ou seja, 1 mais 0, e o número 1 permanece elevado a k menos 1. E se o número 1 está elevado a k menos 1, então o resultado é igual a 1.
Aqui, em seguida, nós temos 1 mais x elevado a k menos 2. Quando fazemos x igual, substituímos x igual a 0, então, evidentemente, temos o número 1 elevado a k menos 2. E se o número 1 está elevado a k menos 2, notoriamente o resultado é igual a 1. Mais 1 mais x elevado a k menos 3. Quando x é igual a 0, nós temos o número 1 elevado a k menos 3. E se o número 1 está elevado a k menos 3, nós temos como resultado o número 1. Em seguida, o número 1 mais x elevado a k menos 4, quando x é igual a 0, então esse é o número 1 elevado a k menos 4. E o número 1 elevado a k menos 4 rigorosamente coincide numericamente com o valor 1. Então, em seguida, nós temos f de x igual ao número 1 mais o k multiplicado por x mais o k multiplicado por k menos 1, todo esse termo dividido por 2 multiplicado por x elevado a 2, certo? Então, nós temos k menos 1 dividido por 2, todo esse termo multiplicado por x elevado a 2. Mais, próximo termo, nós temos k menos 1, k menos 2 dividido por 6. E todo esse termo é multiplicado por x elevado a 3. Em seguida, nós temos k, o expoente de 1 mais x elevado a k, certo? Então, k multiplicado por k menos 1, multiplicado por k menos 2, multiplicado por k menos 3, dividido por 24, multiplicado por x, todo esse termo multiplicado por x elevado a 4. Então, em seguida, nós temos 1 mais x elevado ao expoente k, e isso é igual a 1 mais k multiplicado por x, mais k multiplicado por k menos 1 dividido por 2, todo esse termo elevado a x elevado a 2, k multiplicado por k menos 1 multiplicado por k menos 2, todo esse termo dividido por 6, e então nós temos todo esse termo dividido por x, multiplicado por x elevado a 3. Em seguida, nós temos o k multiplicado por k menos 1, multiplicado por k menos 2, multiplicado por k menos 3, dividido por 24, e todo o termo multiplicado por x elevado a 4, mais infinitos termos. Então, é necessário observar que 1 mais x elevado ao expoente k, expandido em série de Taylor, expandido em uma série infinita de Taylor, em torno do ponto x subíndice 0 igual a 0, nós temos exatamente infinitos termos. Então, nós temos o termo de ordem x elevado a 0, pois x elevado a 0 é igual a 1. Nós temos em seguida o termo de ordem x elevado a 1. Nós temos em seguida o termo de ordem x elevado a 2. Nós temos o termo de ordem x elevado a 3. Nós temos o termo de ordem x elevado a 4. Nós temos o termo de ordem x elevado a 5. Nós temos o termo de ordem x elevado a 6, x elevado a 7, até x elevado a um número que tende a infinito. Muito bem. Um número natural, certo? Um número natural que é extremamente grande, nós podemos entender que esse número está no infinito, por assim dizer. Então, para efeito de simplificação algébrica, bem como para efeito de simplicidade matemática, nós desconsideraremos todos os termos com ordem x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4, x elevado a 5, x elevado a 6, x elevado a 7, x elevado a 8. Então, nós temos agora aqui, estamos fazendo a opção, por assim dizer, de truncar a série, de limitar a série até ao termo 1 e ao termo 2. O termo 1 é exatamente o termo de ordem x elevado a 0, e o termo 2 é exatamente o termo de ordem x elevado a 1. E todos os outros termos de ordem com x elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6 e assim sucessivamente, todos os termos com ordem em x maior ou igual a 2, nós vamos desconsiderar. Por qual motivo? Pelo motivo de que nós estamos fazendo aqui um trabalho didático, certo? Um trabalho em caráter didático e, portanto, nós estamos considerando um baixo grau de acurácia da análise. Então, de outro modo, se o trabalho não é didático, se o trabalho está associado
a um projeto de engenharia, um projeto de arquitetura, um projeto de química, um projeto de biologia, está associado por exemplo, a um projeto de geologia, de geofísica, de geoquímica, qualquer que seja, de ciências ambientais, um projeto de engenharia da computação, um projeto de qualquer que seja a área, uma análise física mais avançada e tudo mais, que exige um maior grau de acurácia, um maior grau de precisão, com maior analisado minuciosa e escrutiniosamente. Então, nesse caso em particular, nós precisaríamos escolher outros termos, certo? Escolher os termos com maior ordem, escolher mais termos para então aumentar o grau de precisão e o grau de acurácia e o grau de exatidão, por assim dizer, não é? Aumentar o grau de exatidão no mesmo, ou em outras palavras, diminuir a margem de erro. Então, é algo que nós trataremos em breve sobre exatidão, sobre margem de erro, sobre conceitos que envolvem. Aqui eu estou esquecendo alguns termos importantes. Nós estaremos certamente estudando e ministrando aulas e disponibilizando-as, exibindo-as na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira e FPA de Santarém. Nós estaremos em breve, oportunamente, iniciando um curso de estatística, de métodos estatísticos, a saber, a estatística descritiva. Inicialmente iniciaremos com a estatística descritiva, e oportunamente transitaremos para a estatística inferencial, estudando então métodos mais avançados e mais complexos e menos triviais, por assim dizer, pois nada há de trivial na ciência, qualquer que seja a área da ciência, mas o termo não é menos trivial, o termo é mais complexo, então. São então assuntos nada triviais. Muito bem. Então, caso surja a necessidade de maior grau de acurácia, maior exatidão, menor margem de erro, então sim, nós estaremos, seria necessário, então, em tese, escolher mais termos. Então, à medida que o grau de acurácia e a precisão, por assim dizer, não é? A precisão do resultado, a precisão exigida do resultado, ou da análise, ou da pesquisa, ou do projeto, é maior, quanto maior o grau, né? Em outras palavras, quanto maior o grau de exatidão, quanto maior o grau de precisão, quanto maior o grau de acurácia da análise, de qualquer que seja a análise, então, tanto maior será o número de termos a serem escolhidos, né, a serem considerados em uma série infinita. Então, eventualmente, haverá necessidade de escolher 1 bilhão de termos, haverá necessidade de escolher 1 milhão de termos. Então, será certamente necessário um programa computacional adequado para, então, fazer a operacionalização desses termos, um programa computacional, uma espécie de, eu esqueço o termo nesse momento, mas assim, todo um esforço computacional, de simulação computacional, com bons algoritmos, não é, computacionais, com boas rotinas computacionais, com bons programas computacionais, por assim dizer, então, para então fazer uma simulação que considere uma quantidade muito grande de termos, pois à medida que aumenta-se o número de termos considerados em uma série infinita, maior será o grau de acurácia e melhor, mais preciso, mais exato e menos equivocado será o resultado final. Então, aqui, exceptuando essas situações aqui comentadas, né, sobre busca, interesse por um elevado grau de acurácia da análise, exceptuando esses casos, nós estamos aqui considerando tão somente, única e exclusivamente, um caso didático para efeito de explicação didática, para efeito de simplificação algébrica e
e simplicidade matemática, nós estamos escolhendo, então, desconsiderar momentaneamente, né, todos os termos com ordem maior ou igual a 2 na variável x, ou seja, nós consideramos aqui dois termos. Exatamente o número 1, que é o termo de ordem x elevado a 0, e o termo k multiplicado por x, que está associado ao termo de ordem x elevado a 1. Então, 1 mais x elevado ao expoente k pode ser em qualquer... Assim, agora, retirando a igualdade, uma vez que a igualdade é considerada quando nós admitimos os infinitos termos. Ao passo que, nesse caso de uma série que é truncada, que é limitada, que é contida, por assim dizer, então nós substituiremos o igual por um sinal de aproximadamente. De modo que, portanto, 1 mais x elevado ao expoente k é aproximadamente 1 mais k multiplicado por x, em boa aproximação, dependendo do caso em particular. Então, nessas circunstâncias, nós vamos aplicar esse método de série infinita de Taylor. Nosso objetivo agora é aplicar o método de série infinita de Taylor, né, aqui associar ao problema, relacionar ao problema da dilatação térmica de sólidos em uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. E mais uma vez, este resultado, 1 mais x elevado ao expoente k, aproximadamente 1 mais k multiplicado por x, esse resultado é proveniente, é advindo de uma expansão em série infinita, né, em série infinita de Taylor, em torno do ponto x subíndice 0 igual a 0, considerando que x é maior do que 0 e x é menor do que 1, uma vez que isso garante que os termos x elevado a 2 é maior do que x elevado a 1, x elevado a 3 é maior do que x elevado a 2, x elevado a 4 é maior do que x elevado a 3, x elevado a 5 é maior do que x elevado a 4, e assim sucessivamente, de modo que os termos, à medida que o expoente vai aumentando, os termos vão se aproximando de zero e, portanto, vão gerando, não dando, por assim dizer, uma contribuição cada vez menos expressiva, cada vez menos importante e cada vez menos relevante ao conjunto da soma dos termos. De modo que nós podemos fazer esse truncamento e acreditar que a série infinita, cujos termos, os infinitos termos somados, geram um resultado que converge para um valor finito. Em outras palavras, um resultado que está limitado a um valor finito e, portanto, a série é do tipo convergente. Então, como nós estamos tratando aqui de termodinâmica, estamos tratando de física de estado sólido, de física molecular, de física de cristais, certo? De física dos materiais, de ciência dos materiais, de engenharia dos materiais, muito utilizada em engenharia mecânica, engenharia química, entre outras áreas, engenharia civil, entre outras áreas. Nós estamos aqui agora aplicando, nas expressões obtidas, expressões essas que estão associadas à dilatação térmica de sólidos em 1, 2 e 3 dimensões. Então, nós sabemos, é importante entender que, do ponto de vista experimental, laboratorial, a física de materiais, a física molecular, a física de cristais, a física de estado sólido, a engenharia de materiais, fala que o alfa, o coeficiente de dilatação linear, multiplicado pela variação de temperatura, esse coeficiente de dilatação linear multiplicado pela variação de temperatura deve ser maior do que 0 e menor do que 1. Deve ser maior do que 0 e menor do que 1. Isso é obtido, é medido, é aferido em laboratório, certo? Então, nós temos toda uma segurança experimental para fazer essa afirmação. Pois, se a temperatura se elevar a valores excessivos, a valores elevados, tal que esse valor elevado esteja próximo da região, nas proximidades da região, na qual a temperatura é a temperatura de transição de estado do sólido para o líquido, região e temperatura nas quais as expressões aqui estudadas sobre dilatação térmica de sólidos não terão qualquer tipo de validade, portanto, perderão sua funcionalidade.
evidentemente pelo fato de que o material estará então transitando do estado sólido para o estado líquido, abandonando o seu status de estado sólido e transitando então para o estado líquido, e portanto não caberá fazer análise de dilatação térmica de sólidos e, portanto, reitero e repito, essas expressões não terão qualquer tipo de validade e funcionalidade. Então, em virtude desse limite com relação à temperatura, com relação à transição de fase do estado sólido para o estado líquido, é que o alfa, o coeficiente de dilatação linear multiplicado pela variação de temperatura sofrida pelo material, ou sob a qual o material estará submetido por um processo termodinâmico qualquer, nesse caso, então, nós podemos fazer uso da série infinita de Taylor e da função 1 mais x elevado a expoente k, aproximadamente 1 mais k multiplicado por x. Porque x é maior do que 0 e menor do que 1, e esse quadro se repete, não é? Essa configuração algébrica se repete quando nós temos alfa, variação de temperatura. Alfa, variação de temperatura, repito e reitero, laboratorialmente é maior do que 0, menor do que 1. Isso vale também se nós considerarmos o número 2 multiplicado por alfa, multiplicado por variação de temperatura. Embora multiplicando por 2 e aumentando o valor, evidentemente aumentando o valor numérico, mas esse valor numérico continua maior do que 0 e continua menor do que 1. Então, nós podemos fazer uso da expressão 1 mais alfa, variação de temperatura elevado a expoente 2, e considerar que o expoente k é k igual a 2 e o x é igual a alfa multiplicado por variação de temperatura, a saber, temperatura final menos temperatura inicial. Então, substituindo na expressão, nós temos 1 mais k multiplicado por x, ou seja, k é igual a 2 e x é igual a alfa, coeficiente de dilatação linear multiplicado pela variação de temperatura. Fazendo essa substituição na expressão da área, uma vez que a área nós definimos na aula imediatamente anterior, de que a área é igual à área inicial, multiplicado por abre chaves 1 mais alfa, variação de temperatura, fecha chaves elevado a expoente 2. Então, a área poderá ser escrita aproximadamente, agora nós temos um sinal de aproximadamente, a área final é igual à área inicial, multiplicado por 1 mais 2 vezes alfa, coeficiente de dilatação linear do material, multiplicado pela variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Então, vale ressaltar que este resultado tem validade, esta expressão tem validade e funcionalidade e tem credibilidade, por assim dizer, científica, né? Considerando que os resultados experimentais apontam para o fato de que o coeficiente de dilatação linear multiplicado pela variação de temperatura é maior do que 0 e menor do que 1, e o número 2 multiplicado por alfa multiplicado por variação de temperatura também continua sendo maior do que 0 e menor do que 1, e isso é verdade por um conjunto de fatores, em especial em particular pelo fato de que a temperatura não alcançará regiões próximas à temperatura relacionada à transição de fase do estado sólido para o estado líquido. Então, agora, nós podemos analisar também a expressão do volume. Nós obtivemos, durante a aula imediatamente anterior, que o volume é igual ao volume inicial, ou seja, o volume V é o volume associado à temperatura T, o volume inicial é associado à temperatura inicial, e isso é igual a 1 mais alfa multiplicado por variação de temperatura, todo o termo elevado a expoente 3. E então, 1 mais alfa multiplicado por variação de temperatura elevado a expoente 3 pode ser, nós podemos agora usufruir mais uma vez, analogamente, similarmente, a expressão 1 mais x elevado a expoente k, aproximadamente 1 mais k multiplicado por x. De modo que 1 mais alfa multiplicado por variação de temperatura, todo esse termo elevado a expoente 3, é então 1 mais o k, que é igual ao 3, e o x, que é igual a alfa multiplicado por variação de temperatura. De modo que, portanto, por consequência, nós temos que o volume final, ou seja, o volume associado à temperatura T, é aproximadamente igual ao volume inicial relacionado à temperatura T inicial, T subíndice 0, abre chaves 1 mais 3 multiplicado por alfa, variação de temperatura, fecha chaves. Vale ressaltar que o número 3 multiplicado aritmeticamente por alfa multiplicado por variação de temperatura, esse termo continua, embora maior do que
aritmeticamente maior do que alfa multiplicado por variação de temperatura. Esse número 3 multiplicado por alfa variação de temperatura é maior do que zero, permanece maior do que zero e menor do que 1. E, portanto, então, satisfaz todo o tratamento realizado com relação à expansão da função 1 mais x elevado a expoente k em termos de uma série infinita de Taylor, né? Então, em torno do ponto x subíndice 0 igual a zero. Muito bem. Vale ressaltar que estas expressões envolvendo a variação de temperatura, nós estamos considerando variações de temperatura tais que o ΔT, a variação de temperatura, pode ser positiva ou mesmo pode ser negativa. Se a variação de temperatura é positiva, é maior do que zero, implica, logicamente, que a temperatura T é maior do que a temperatura T0, T subíndice zero. Então, a temperatura final é maior do que a temperatura inicial, de modo que o volume do sólido aumenta de tamanho. Se a temperatura final é maior do que a temperatura inicial, em quase 100% dos casos, o volume do sólido aumenta. Então, o volume aumenta em virtude do aumento da temperatura. Muito bem. Quando a variação de temperatura, por outro lado, se supusermos o caso em que a variação de temperatura é menor do que zero, em outras palavras, quando a temperatura final é menor do que a temperatura inicial e, portanto, ocorre um procedimento termodinâmico tal que ocorre um resfriamento da estrutura sólida, então a tendência é que o volume final diminua em relação ao volume inicial. Então, repetindo e reiterando, quando a variação de temperatura é maior do que zero, a temperatura final é maior do que a temperatura inicial e, por consequência, o volume final é maior do que o volume inicial e, portanto, ocorre um processo termodinâmico tal que gera um aquecimento e esse aquecimento gera um aumento no volume. O caso inverso é exatamente o caso quando a variação de temperatura é menor do que zero e, portanto, ocorre um resfriamento termodinâmico, né? Processo termodinâmico associado a um resfriamento, e a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Nesse caso, o volume final diminui em relação ao volume inicial e ocorre, por exemplo, uma contração. A dilatação ocorre quando o volume aumenta. Quando o volume diminui, ocorre uma contração tridimensional e então nós temos um resfriamento termodinâmico ocorrendo no sólido, no material sólido, uma redução em seu volume e, portanto, uma contração tridimensional. Vale ressaltar nesse momento, e nós discutiremos oportunamente em mais detalhes, e vale ressaltar e recordar de que a termodinâmica afirma que a temperatura é um parâmetro termodinâmico macroscópico associado à análise de um sistema termodinâmico macroscópico. E o que é um sistema termodinâmico macroscópico? É um sistema que, em primeiro nível, pode ser analisado pode ser observado, né, por meio da visão humana. E em nível de definição mais rigoroso, o sistema macroscópico é um sistema termodinâmico, macroscópico é um sistema físico tal que este sistema é composto por um número de partículas, não é? Que é da ordem do número de Avogadro, ou seja, da ordem de 1 mol de partículas. E o que é 1 mol de partículas? 1 mol de partículas é a quantidade de partículas equivalente a 6 multiplicado por 10 elevado a 23 partículas. Em outras palavras, 1 trilhão multiplicado por 100 bilhões de partículas. E então, um sistema macroscópico é sempre da ordem de 100 bilhões multiplicado por 1 trilhão de partículas ou mais do que isso. Em geral, é muito mais. Existem sistemas macroscópicos que possuem muito mais partículas do que as partículas associadas a 1 mol de uma determinada substância. Então, mais uma vez, o número de Avogadro é igual a 6,10 elevado a 23, e 1 mol é a quantidade, né? 1 mol de partículas equivale efetivamente a 6 multiplicado por 10 elevado a 3 partículas. Então, um sistema macroscópico possui 1 mol de substância, 1 mol de partículas, 2 mols de partículas, 3 mols de partícula,
e possui, então, um número que é sempre maior do que 1 mol. Ou é da ordem de 1 mol, e da ordem pode ser um pouco menor, um pouco maior, ou sempre um número várias vezes maior do que 1 mol. Muito bem. Então, isso efetivamente, esses 2 pontos caracterizam aí de maneira muito superficial o que é um sistema macroscópico. Então, a temperatura ela é definida no âmbito da termodinâmica, no âmbito da teoria cinética de gases e no âmbito da mecânica estatística clássica. A temperatura é definida como o valor médio da energia cinética de translação das partículas que compõem um determinado sistema macroscópico. E que partículas são essas, para recordar? Essas partículas são átomos, essas partículas são nucleons, ou seja, são núcleos, são nucleões, são prótons e nêutrons. Essas partículas são outras partículas que envolvem agregados de prótons e nêutrons que eventualmente são emitidos a partir de processos quânticos, não é? Processos estudados pela teoria quântica de campos, pela mecânica quântica, processos de emissão de radiação em átomos ou moléculas instáveis, átomos radioativos. Então, essas partículas são, além disso, são moléculas, são átomos, são íons do tipo cátions, íons do tipo ânions, são retículos cristalinos, são pode ser composta por um outro conjunto de estruturas, mas aqui, de forma resumida, nós estamos apresentando esses, né? Muito bem, então, no contexto de um sistema macroscópico, a temperatura é um parâmetro macroscópico associado e relacionado a um sistema macroscópico utilizado pela termodinâmica, não é? Tal como a termodinâmica utiliza a temperatura, a pressão e o volume, como parâmetros macroscópicos variáveis de estado termodinâmico fundamentais para então analisar, descrever, melhor conhecer e compreender um sistema termodinâmico qualquer. Pois bem, então, nesse contexto, a temperatura, repetindo, é o valor médio, observem, nós não estamos falando de valor instantâneo, não é? Mas o valor médio da energia cinética de translação das partículas, quaisquer que sejam elas, que compõem um determinado sistema termodinâmico macroscópico, um sistema físico macroscópico. Então, um material sólido, um material no estado sólido, um determinado material, seja ela uma mistura, uma liga, qualquer que seja o tipo de mistura, esse material em estado sólido ele é composto por vários átomos, por várias moléculas, por vários íons, por vários retículos cristalinos, eventualmente, caso se trate de cristais, né? Então, o que nós temos é que, embora a estrutura macroscópica, o corpo extenso, a estrutura macroscópica, o sistema macroscópico esteja em repouso em relação a um determinado sistema de coordenadas, embora a velocidade vetorial do centro geométrico, ou mesmo do centro de massa, do centro de gravidade, da estrutura macroscópica, essa velocidade vetorial seja igual a zero vetor, e, portanto, o módulo da velocidade vetorial seja igual ao número zero, então, daí, nós podemos afirmar, evidentemente, que essa tal estrutura está em repouso em relação a um determinado sistema de coordenadas, a estrutura macroscópica. Embora essa estrutura esteja eventualmente em repouso, mas os seus componentes internos, certo? Os seus componentes, ou seja, as partículas, os átomos, as moléculas, os íons, os retículos cristalinos que compõem esse material, por assim dizer, esses elementos internos, esses elementos microscópicos mantêm toda uma dinâmica muito permanente, certo? Intrínseca a esse sistema microscópico, e essa dinâmica ela é permanente ao longo da evolução do parâmetro temporal, da variável temporal, ao longo do tempo. De modo que existe uma energia cinética de translação das moléculas, das estruturas, existe uma energia cinética de translação das partículas que compõem o sistema macroscópico, existe uma energia cinética de rotação, existe uma energia cinética de vibração, existe também a energia potencial gravitacional entre
entre as partículas, existe a energia potencial elétrica entre as estruturas que compõem o material, existem outras energias, né, associadas a campos de radiação, eventualmente, densidade volumétrica de energia de campo eletromagnético dentro da estrutura. Existem outros fatores sobre os quais nós oportunamente estaremos tratando em mais detalhes ao longo do nosso curso de termodinâmica e ao longo de outros cursos, né, tanto de mecânica clássica, quanto de eletromagnetismo, quanto de mecânica quântica. Nós estaremos oportunamente tratando em mais detalhes sobre essas componentes de energia encontradas dentro de um sistema macroscópico qualquer. Então, o que ocorre é que, à medida que, do ponto de vista termodinâmico, é transferido energia térmica, por assim dizer, e sobre energia térmica nós estudaremos aqui no curso de termodinâmica em detalhes. Então, à medida que nós transferimos energia térmica, certo, para um determinado material no estado sólido, então há um procedimento termodinâmico bem específico, tal que energia térmica é transmitida. E então nós temos calor. Calor nada mais é, em termodinâmica, uma transferência de energia térmica. E essa energia térmica é transferida para o material. À medida que a energia térmica é transferida, essa energia térmica se divide em vários tipos de energia cinética, energia cinética de translação, energia cinética de rotação, energia cinética de vibração. E quando há transferência de energia térmica, transferindo um percentual para a energia cinética de translação, então, em geral, aumenta o valor médio da energia cinética de translação das estruturas que compõem o material, de modo que aumenta a amplitude, não é, das oscilações do material, e ao aumentar a amplitude, quando se aumenta a amplitude o grau de liberdade, por assim dizer, né, aumenta a amplitude ao longo dos eixos x, y e z, por exemplo, no sistema de coordenadas cartesiano, aumenta-se a amplitude da oscilação dessas estruturas no interior, ou seja, as estruturas microscópicas que compõem o sistema macroscópico. Então, ocorre um efeito em cadeia, tal que essa energia é transferida para as moléculas, para os cristais subjacentes, né, que estão adjacentes, subjacentes, sobreadjacentes e adjacentes que estão nas vizinhanças, em torno, no espaço tridimensional em torno da primeira estrutura grade molecular, por exemplo, grade cristalina, e então é transferida para as demais estruturas, para as demais grades cristalinas, eventualmente, em caso de materiais assim, como estrutura de cristal, e então nós temos um deslocamento e uma amplificação das amplitudes de oscilação das moléculas e dos átomos e dos cristais, né, em torno, ao longo do material, e esse efeito em cadeia gera então um efeito macroscópico de aumento nas dimensões macroscópicas do sistema, de modo que o volume tende a aumentar. E esse volume macroscópico aumenta em virtude do fato que existe um efeito de soma, certo? Associado às colisões, às trocas de momento linear, às colisões das estruturas entre as estruturas, e essas colisões aumentam então, né, a partir do recebimento de energia térmica, a partir da transferência de calor, ou seja, a transferência de energia térmica, pois calor já é fluxo de energia térmica. Então o calor está ocorrendo, ou seja, a transferência de energia térmica, e o sistema aumenta suas dimensões moleculares, suas dimensões microscópicas e cristalinas, e por conseguinte, gerará um aumento nas dimensões macroscópicas, aumentando o volume. Então, no caso de sólidos, quando ocorre a situação inversa, né, quando ocorre uma transferência de energia térmica do material sólido a partir de um método termodinâmico, de um processo termodinâmico, né? A partir do calor, pois o calor é que representa a transferência de energia térmica. Então, a partir do fenômeno denominado calor, dessa entidade, não sei, desse conceito, desse procedimento, desse fenômeno denominado calor, ou seja, em outras palavras, da transição de energia térmica do material sólido para o meio externo, então haverá diminuição de temperatura e, portanto, a amplitude de oscilação das moléculas ou dos cristais diminuindo por consequência e por conseguinte, não é? Ao final das contas, por assim dizer, diminuindo
as dimensões macroscópicas externas que designam, então, que definem o volume do material. Então, nesse contexto, nós temos aí um processo termodinâmico com troca de energia térmica. Em alguns livros ainda usa o termo troca de calor, pois é um termo tradicional, utilizado na termodinâmica de máquinas térmicas, não é? De refrigeradores, de máquinas térmicas, de motores em refrigeradores. Então, ainda usa-se isso tradicionalmente como troca de calor, embora o calor já seja efetivamente em si por si uma troca de energia térmica, mas de todo modo há troca de energia térmica do sistema do material sólido para o meio exterior, desaquecendo, resfriando, gerando um resfriamento, e esse resfriamento então gera uma nova configuração das estruturas internas dos átomos, das moléculas ou dos cristais, e essa nova configuração diminui a amplitude de oscilação dessas estruturas, garantindo assim, promovendo uma diminuição no volume. Nós sabemos que no caso de fluidos, existem fluidos tais como a água, né, H2O, a molécula de água, tal que em determinadas, sob determinadas especiais condições, né, de pressão e temperatura, sob determinadas condições e em um determinado intervalo de temperatura em particular, entre 0 e 4 graus Celsius, quando submetida a uma pressão de 1 atm, em geral a água ela sofre um processo inverso, as moléculas de água, em virtude, um processo inverso apenas entre 0 e 4 graus Celsius, de modo que acima de 4 graus Celsius e abaixo de 4 graus Celsius, o procedimento, quer dizer, o comportamento molecular da água continua igual a das estruturas, bem semelhante à das estruturas sólidas, de modo que quando aumenta a temperatura, recebe energia térmica, aumenta o volume. Quando diminui a temperatura e perde energia térmica para o meio exterior, diminui o volume. Então, esse comportamento anômalo, por assim dizer, esse comportamento não usual, não trivial da água, está associado, aí pode ser explicado pela mecânica quântica, pode ser explicado pela mecânica estatística quântica, pela física de estado sólido, pela física molecular, não sei se exatamente pela física de estado sólido, mas pela física molecular, por outras áreas da física intimamente relacionadas à mecânica quântica. Então, nesse momento, vamos encerrar a aula sobre essa folha, sobre esse assunto, sobre esse tópico exatamente nessa folha. Durante a próxima aula, se o Criador permitir, nós estaremos falando, prosseguindo e dando continuidade ao nosso curso de termodinâmica básica, né? Termodinâmica em regime de equilíbrio térmico, a partir do tópico, a partir do assunto e da definição de capacidade térmica de um sistema termodinâmico. Estudaremos oportunamente capacidade térmica de um sistema termodinâmico, de um corpo, de uma estrutura macroscópica, de um objeto, por assim dizer, de uma máquina térmica, ou a capacidade térmica de uma estrutura, como, por exemplo, uma garrafa térmica de café e chá, por exemplo. Nós podemos, então, analisar a capacidade térmica. Analisaremos também o calor específico de um determinado material. Então, é possível também analisar o calor específico. O calor específico é uma espécie de capacidade térmica, mas analisando, então, um determinado material e não um determinado objeto ou estrutura. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer o senso de deferência, o prestígio concedido por todos vós, por vossas excelências, às atividades promovidas, as atividades de ensino, extensão e pesquisa promovidas pelo Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, por todos os seus servidores técnicos e por todos os seus servidores docentes, professores. Então, nós agradecemos pelo apoio, pelo senso de deferência, pela motivação, e ressalto aqui que as ações, as atividades do Instituto Federal do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, estão sendo gradativamente transferidas para as plataformas das mais diversas redes sociais, em particular aqui a plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém, e canal esse dedicado a tratar, a apresentar e exibir minicursos, cursos regulares, palestras, fóruns, mesas redondas ou mesas de discussão,
fóruns de debate, seminários, conferências, toda espécie de conferência, de seminário, de palestra, proferição de palestra, ministração de minicursos e cursos, entre outras atividades importantes e relevantes que serão gradativamente exibidas neste referido canal. Então, com relação a eventuais equívocos de caráter conceitual, eventuais equívocos de caráter matemático, no âmbito dos formalismos matemáticos utilizados, nós gostaríamos de receber, estamos aqui tentando com bastante atenção, estamos tentando corrigir, revisar, revisitar as aulas para, tão logo seja encontrado algum equívoco, seja ele conceitual ou teórico ou mesmo de caráter matemático, ou qualquer que seja o caráter do equívoco, nós estaremos organizando para corrigir, para apresentar a correção, a revisão, o aperfeiçoamento. Então, nós agradecemos e esperamos sempre o apoio por meio de comentários, observações, considerações, críticas construtivas, apontamento de erros, proposições, proposições de metodologia de ensino, de metodologia científica, de abordagem. Nós estamos sempre aqui bem dispostos a interagir com os discentes do IFPA, os discentes de outras instituições públicas e privadas, os discentes do setor, os profissionais do setor empresarial, de todos os setores da sociedade, do setor industrial, do comércio. Então, todos que estiverem interessados em contribuir com as ações do Instituto Federal do Pará Campus Santarém, nós estamos à disposição e sentimos-nos honrados em receber a qualificada contribuição de todos os setores da sociedade, de todas as pessoas, sem exceção. Então, peço perdão pela superficialidade, pelo fato do curso ser ainda incipiente, não é um curso introdutório, um curso básico, mas eu, como professor concursado, professor efetivo do Instituto Federal do Pará Campus Santarém, concursado e efetivo para a cadeira de Física Teórica, para a cadeira de Física Matemática, para a cadeira de Ciências Exatas e da Terra, Ciências Exatas e Naturais deste Instituto, estou permanentemente disposto a estudar mais, reconheço que preciso estudar mais, que preciso aprender mais, que preciso revisar aquilo que eu já aprendi outrora, que preciso revisitar, revisar, que preciso ampliar, aprofundar, elevar, detalhar e certamente ampliar e certamente consolidar e solidificar e consolidar, todos os conhecimentos já obtidos, sempre, certamente, indubitavelmente, com a plena disposição de aprender mais e aperfeiçoar aquilo que nós já estudamos. Então, conto com o permanente e qualificado apoio de Vossas Excelências e também quando todos vós dispuserdes de tempo suficiente, sugiro respeitosamente acessar a nossa página, acessar as páginas associadas aos servidores, aos professores, aos alunos e as páginas oficiais do Instituto Federal para, então, participar, interagir, contribuir e aqui, em particular, a nossa página intitulada Professor Damião Meira IFPA Campus de Santarém, sugiro respeitosa e modestamente consultar as nossas outras playlists. Atualmente nós estamos com uma playlist de termodinâmica básica, estamos com uma playlist de mecânica clássica no âmbito do formalismo de Galileu e Newton, uma playlist sobre cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões e uma playlist em franco desenvolvimento sobre eletromagnetismo clássico, certo? Essa primeira parte de eletromagnetismo clássico. Então, em breve estaremos apresentando outros minicursos e cursos, outras playlists, estaremos atualizando Vossas Excelências. Agradeço pela atenção, pelo senso de deferência, pelo apoio, pelo prestígio concedido e, se o Criador permitir, rezamos que o Criador permita, providenciando saúde
saúde física, saúde mental, saúde psicológica e espiritual para todos nós, proteção divina a todos os seres humanos, todos os habitantes do nosso planeta, todos os habitantes, nossos concidadãos do nosso país, Brasil, abençoado país, e a todos os cidadãos da nossa região amazônica, aqui da região de Santarém, da região do oeste do Pará, região essa que em breve tornar-se-á o estado do Tapajós. Então, saúde e proteção divina a todos nós e nossas respectivas famílias. Muito obrigado. Agradeço a todos.